Ei, Girl Lover, tá no ar mais um Gente Dá Trabalho, o podcast que conecta gestão de pessoas com inovação para poder transformar os negócios. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre liderança na era da inteligência artificial e como equilibrar essas pessoas com tecnologia e tudo mais, né? E para esse bate-papo diferente que a gente vai falar aqui, eu recebo Thaís Guimarães Caro, que é diretora de pesquisa e desenvolvimento de sistemas da área de serviço, com experiência em quase 20 anos de gestão. Formada em análise de sistemas, pós-graduação em gerência de tecnologia, especialização na área de pessoas e MBA nessa parte de gestão de projetos, eu quero trazer a Thaís para poder falar um pouco mais com a gente sobre isso. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada pelo convite, Aline, primeiramente. A minha vida acadêmica começou com um curso de análise de sistemas, onde eu iniciei logo no início do curso um estágio como programadora. Fui efetivada, fiquei 8 anos nesse mundo da programação, e a gente está falando aí de tempos atrás, onde a tecnologia era diferente, a programação realmente tinha menos recurso, onde demandava muito mais do profissional, ele tinha que ali colocar a mão na massa, digamos assim. Hoje em dia tem muito mais coisa pronta. Então foram anos de muita experiência, de muito aprendizado. E depois de 8 anos eu fui convidada a fazer minha primeira gestão de equipe, a fazer a minha primeira parte desse mundo, que eu saí do operacional e fui viver a gestão de pessoas. E aí eu me encontrei realmente, vi que aquilo ali é uma paixão desafiadora. Eu era muito nova, com muitas dúvidas, muita coisa para aprender. Mas realmente ali eu me achei e fui entendendo que como uma coisa completa a outra, né? A gente não pode ter tecnologia sem pessoas. E aí eu fiz essa imersão e entendi que a diferença quando você fala de tecnologia para pessoas realmente é a linguagem. A tecnologia, ela é lógica, ela é assertiva, ela é certeira. E a gestão de pessoas não. A gestão de pessoas é empatia, a gestão de pessoas é flexibilidade, a gestão de pessoas é realmente saber escutar. Então, quando você junta esses dois mundos, o que você tem? Um resultado potente. Você tem um time que entrega qualidade quando você consegue balancear essas duas linguagens diferentes, mas que se complementam tanto para uma entrega com um time de alta performance, que é o que todo mundo quer. E eu imagino assim que quando você iniciou a sua carreira, ainda deveria ser até um pouco mais atípico, né? Porque uma mulher na área de programação, hoje em dia a gente até encontra com um pouco mais de facilidade, né? Mas isso há alguns anos atrás também não era muito comum. Isso deve ter trazido para você algumas estratégias diferentes também nessa gestão e nessa liderança. E é um pouquinho do que eu quero perguntar para você. Tá? Qual é a sua experiência aí, tanto na área de tecnologia, a gente vai falar um pouco mais sobre IA também, mas também com liderança, e a gente encontra muitos conceitos de literatura, muitos conceitos que trazem esses tipos de liderança, né? Fala um pouquinho mais para mim da sua compreensão, quais seriam esses principais tipos de liderança que a gente encontra aí no dia a dia? Um ponto antes de falar disso que você trouxe muito interessante é a questão da mulher, né? Uhum. Eu vivia num meio muito masculino na programação, e quando a gente vai para essa parte de liderança também é um meio onde você se depara ali com poucas mulheres. Então, além do desafio de aprender, de toda vez se aperfeiçoar, você ainda tem esse embate numa mesa de reunião muito grande. Eu vou a muitas reuniões com muitos clientes, você tem sempre esse menor quantidade de líderes, né, mulheres. A gente tem realmente uma predominância do homem. Mas isso tudo bem, eu acho que isso é um conceito que a gente precisa aprender a lidar, essa diversidade. A gente precisa não colocar isso como um ponto, e sim como uma inclusão. E aí, voltando à tua pergunta de liderança, sim. A literatura traz realmente muita coisa para a gente. A gente tem aí lideranças motivacionais, técnicas, coaching, né, que hoje em dia está muito falado. Mas eu gosto de me basear em 2 tipos de liderança que eu acredito que englobam todas essas, que é uma liderança autocrática e uma liderança democrática. O próprio nome já se coloca, né? Ele já é autoexplicativo, mas eu acredito que uma liderança autocrática, ela muitas vezes é necessária,
porque a gente fala, nossa, mas aí eu tenho aquele líder que manda e o colaborador obedece. Mas muitas horas ele é necessário. Sim. Quando eu tenho uma emergência, quando eu tenho uma crise, quando eu tenho um ambiente onde o time ele não se desenvolve sozinho. Se eu fizer uma liderança democrática, talvez eu não atinja a minha métrica, talvez eu não atinja o objetivo. Então, eu sempre tenho que colocar na balança os benefícios de uma e de outra. Perfeito. E aí, se a gente coloca na balança, né, o benefício de uma e de outra, na sua opinião, qual que seria melhor? Ambas. Eu acho que a gente está falando aí de uma liderança onde a gente precisa avaliar aonde utilizá-la, que é uma liderança que a gente chama situacional, ou seja, depende da situação. Tem horas que eu preciso fazer uma liderança coaching com o meu colaborador. É aquele colaborador que você sabe que tem mais, que ele tem potencial, mas ele não está indo sozinho. Então você senta, você conversa, você direciona. Tem horas que eu preciso fazer uma liderança autocrática. Eu acabei de dar o exemplo de um momento de crise. Não dá tempo de trazer para a mesa, botar todo mundo para discutir, vamos pensar numa melhor estratégia. Eu preciso efetivamente tomar a decisão. Nesse momento, uma liderança autocrática é melhor. E uma liderança democrática, na maioria das vezes, realmente ela engaja mais o time. Ela faz o time participar do que você precisa, do que a empresa deseja. Realmente, esse estilo de liderança ele deveria ser mais efetivamente colocado dentro da empresa. Porém, a gente tem que entender que o líder ele tem que navegar entre esses estilos. E aí você falando, né, sobre esse momento adequado ali de você utilizar que tipo de liderança na liderança situacional, né? É comum também, a gente já falou até aqui alguns outros programas, uma percepção que a gente tem sobre a avaliação comportamental, né? Cada um tem seu estilo comportamental. Em alguns momentos, como você comentou, você precisa efetivamente ser um pouco mais autocrático ali, né? Para você conseguir fazer com que um projeto ande. Lógico que não é aplicado a todos os momentos, mas de acordo também com o perfil da equipe. Algumas equipes, elas precisam um pouco disso. E aí eu já quero trazer uma visão, né, uma percepção da inteligência artificial mesmo, da IA, em todo esse contexto. E aí, como que esse tema, né, vamos falar um pouquinho sobre esse tema de IA. Como que ela pode influenciar a liderança? Porque o que a gente tem percebido é uma utilização da IA de uma forma talvez não assertiva, né? E aí eu gosto até de trazer para um tema da neurociência, né, uma introdução sobre isso, porque dependendo da fase que você começa a utilizar essa inteligência artificial, você deixa inclusive de construir algumas conexões neurais ali que são importantes para você aprender a tomar decisões, a reagir a determinados estímulos, né? E como que a gente consegue utilizar a inteligência artificial, você que já tem essa experiência de liderança, inclusive muito voltada para essa parte de tecnologia, dentro desse meio de forma para ajudar, né? E não utilizar como uma muleta ali, sem conseguir desenvolver as habilidades que realmente a gente precisaria. Eu acho que a grande diferença da IA para um líder é o olhar, é a sensibilidade. Eu não acredito que a IA consiga substituir isso e o líder ele só consegue ter essa sensibilidade, esse olhar com o tempo. Então, por isso que a IA ajuda tanto na gestão de pessoas. A IA ela pode otimizar muitas fases de relatórios, de métricas, de processos, que o líder perderia tempo fazendo isso tudo em detrimento a olhar para o seu time. Então, eu acho que a IA é uma boa ferramenta, é um aliado numa gestão de pessoas. Você só precisa saber aonde utilizar. Então, como eu acho que é o cenário ideal? Utilize a IA para processos, ferramentas, colocações de feedbacks, por que não? A gente tem aí ferramentas para te ajudar. Porém, não substitua, não deixe de olhar para o seu time, de conhecer cada um. Uma liderança completa, ela requer você saber que jogador colocar em que momento. Eu estou num momento de crise, eu sei que
que um colaborador ele aguenta mais pressão que o outro. Eu estou no momento de um cliente mais tenso. Eu sei que um colaborador tem uma inteligência emocional maior que a outra. Então você precisa jogar com o seu time nesse sentido e para isso você precisa conhecer. Para isso você precisa fomentar cada vez mais que o seu colaborador se desenvolva, se aperfeiçoe. E se você tem isso junto, você cria uma empatia, você cria um time realmente ali, onde um ajuda o outro, onde o final é o que importa, não o jogador em si. Perfeito. E essa gestão ali da liderança, né? Quando a gente consegue... existem algumas pessoas que a gente fala que tem a liderança nata. Mas a liderança também você constrói. Não é algo só que você nasce com esse perfil, já algo nesse sentido, você também constrói. E essa sua percepção ali da experiência nesse contexto para você conseguir trazer o diferencial, ele é fundamental. E é exatamente sobre isso que eu queria trazer, né, para a gente poder falar um pouco mais. Porque quando a gente fala, a gente está mudando, a gente está passando por um período muito de mudança do mercado, mudança da estrutura, de como a gente trabalha, né, de como a gente faz determinados processos, por conta da tecnologia e da IA, né, que vem com tudo. Então, hoje em dia, a gente tem IA que antes a gente tinha dificuldade, às vezes, para colocar uma imagem nas redes sociais, e hoje em dia a gente já consegue criar essa imagem ali em 10 segundos com determinados aplicativos e ficam numa qualidade interessante, né? E cada vez mais, a cada semana, a gente não fala nem de meses e de ano, né? A cada semana surge uma atualização que traz isso cada vez mais fácil. Só que a gente não muda com essa rapidez, né? E a liderança, ela vem sendo construída. E na sua visão, nesse contexto como um todo, o que você percebe que são competências que são necessárias para um líder que está entrando agora e que vai passar por esses desafios que a inteligência artificial e o que o mercado ele vem trazendo como diferencial? Na sua percepção, quais são essas competências de um líder agora para um futuro que nem é tão futuro, né? Que já tá aqui na nossa porta? Eu acho que é uma palavrinha que está muito na moda, que se chama, é um termo, inteligência emocional. Eu acho que o líder, ele precisa desenvolver isso tanto nele quanto no time. Ele precisa ter, vou voltar à palavrinha que eu já falei, que eu acho importantíssima, a sensibilidade, o olhar. Isso a gente ainda não consegue substituir pela máquina. Temos um exemplo prático. Temos hoje IAs sendo desenvolvidas para recrutamento e seleção. Ou seja, você faz os candidatos conversarem com uma máquina, vamos falar de um termo bem prático, e ali você coloca as competências, você avalia seu currículo, a IA vê sua PNL, ou seja, como você está se comportando, se você está tenso, se você está nervoso, se você coloca de uma forma verdadeira aquela informação. Porém, a conexão com aquele colaborador, ou seja, a etapa final do recrutamento e seleção, ainda continua sendo válido pessoa por pessoa. O profissional que vai trabalhar com você, ele tem que olhar no olho, ele tem que ter empatia, ele tem que ter essa conexão que a IA não vai conseguir. Estou falando nesse momento, as coisas estão evoluindo muito, mas acredito que essa parte humana, essa parte emotiva que a gente tem, eu acho que a gente só ganha se a gente complementar e não substituir. Eu acredito muito nisso. Esse exemplo que você trouxe do recrutamento e seleção, assim, perfeito. Eu estava até na semana passada vendo um sistema, né, uma IA nesse sentido, porque a Grow trabalha com processos seletivos. E aí eu estou estudando para entender o quanto que isso pode ajudar ou não no que a gente constrói. Porque hoje a gente já trabalha com sistemas que auxiliam, né, com avaliação comportamental, que auxiliam no processo de triagem, mas até que ponto, inclusive no processo de triagem, a gente não consegue enxergar talvez um candidato ou outro, porque os sistemas eles utilizam essas buscas através de palavras-chave que estão dentro dos currículos. E às vezes é um candidato que não tem uma competência de construção do currículo ali, e ele não soube utilizar a palavra-chave adequada, mas ele é fundamental para a gente, né? Ele tem uma experiência muito boa, e para o que eu preciso que ele faça, ele não precisa ter essa habilidade de construção de texto, né? Então, quando você traz essa percepção ali da inteligência artificial no recrutamento e seleção, vem muito para o que a gente está nesse momento realmente aqui nessa fase da Grow. Então, hoje a gente utiliza diversos
A gente utiliza sistemas, utiliza avaliação comportamental, utiliza a inteligência artificial em suporte, né, para fazer algumas análises ali de triagem, mas hoje o que a gente tem percebido ainda que os melhores processos seletivos ou que os melhores resultados que a gente recebe de feedback das empresas são aqueles processos que a gente consegue trazer a humanização na triagem, em boa parte ali da triagem e nas entrevistas até encontrar ali o finalista. Então, pelo menos, é lógico que ainda vai melhorar, eu tenho certeza disso, e que a gente ainda vai utilizar muito mais da IA nesse processo. Mas realmente é algo que deixa a gente com um ponto de interrogação. Até que ponto ali nessa gestão do recrutamento e seleção a gente vai realmente se aprofundar com a inteligência artificial e qual outro que a gente vai manter realmente com as pessoas, né? É o complemento, né, Aline? Exatamente. É o que a gente está falando, é o complemento. A gente fica nesse receio de substituição. Eu não tenho esse receio de substituição. Acho que a gente tem que, o olhar da IA tem que ser o que ela pode complementar. O que ela pode ajudar? Eu estava falando muito de tempo. Eu acredito que um líder, um bom gestor, ele precisa, dentro da sua agenda diária, ter 30% de tempo livre para os imprevistos. Uhum. Os imprevistos diz time. Ou seja, o time tem um problema pessoal, um problema técnico que não estava previsto naquele início de dia, né, no cronograma de reuniões, de atividades. Se você não tem esse tempo, realmente você deixa alguma coisa perder, algum item ali se perder dentro do seu time. Por que não colocar a IA para fazer processos que ela é tão boa nisso, muito melhor que o humano, e você pegar o que você precisa fazer efetivamente? Então, esse complemento, eu acho que a gente tem que ter esse olhar diferenciado para a gente crescer. Thaís, e com toda essa tecnologia, essa mudança de futuro de mercado e tudo mais, uma tendência que a gente tem percebido nas empresas, não só por economia, mas pela facilidade de você conseguir encontrar também profissionais que você não conseguiria talvez na sua região, né? E você trazer esses profissionais para trabalhar com você de outros estados, de outras localidades, aumenta muito o custo e dificulta, porque às vezes o profissional também não quer se deslocar, né? Uma tendência muito grande é a questão do home office. E como que você vê isso? Enfim, fala um pouco pra gente da sua percepção nessa visão, não só de liderança, mas de equipes como um todo do home office. Vou trazer um pouquinho da minha experiência para você, Aline, que aí a gente vai colocando um pouco na conversa. O ponto decisivo do home office foi a pandemia. Uhum. Muitas empresas já faziam home office, mas era sempre visto como, nossa, será que funciona? Será que realmente a produtividade está ali? E a pandemia obrigou a todo mundo, pelo menos um período de tempo, a se adequar, a se especializar. E aí, obviamente, a gente está falando de nichos. Existem nichos que o home office não se adequa, enfim. Sim. E aí a gente não tem nem como discutir. Mas eu estou falando da minha experiência, que é sistema, desenvolvimento. Você tem aí um nicho muito atuante, muito aquecido a favor do home office. Hoje eu trabalho no híbrido, eu estou então há 5 anos revezando entre remoto e híbrido. Eu acredito que funciona com qualidade, porém, você precisa ter um bom líder. Você precisa ter um bom gestor. Você precisa ter um gestor qualificado para entender que um profissional de 8 às 5 dentro do escritório não é um profissional que vai te trazer resultado. A gente está reescrevendo aquele ditado, quem é visto não é lembrado. Sim. Quem entrega não é lembrado. Então, o home office ele traz outras métricas que a IA pode ajudar tanto. A tecnologia veio nos ajudar com processos, com ferramentas, para o profissional se sentir livre, dentro, obviamente, da regra da companhia, para ele entregar o seu melhor, e aí você tem qualidade de vida agregada à produtividade. Isso é fantástico, né? Com certeza. E aí eu acredito que a definição da empresa em acreditar e confiar no funcionário, no colaborador, faz toda a diferença. Um profissional que ele é visto no sentido de eu tenho esse olhar de confiança, eu vou entregar, ele corre muito mais atrás. Ele é um colaborador que a gente chama confiável. Ou seja, eu dou uma tarefa para ele, ele vai dar o jeito dele. Sim. Ele vai correr atrás, ele vai buscar outra alternativa, porque ele quer entrega. Ele não quer aparecer fisicamente porque ele está na companhia. Então, eu realmente acredito no home office. Eu gosto do modelo híbrido,
muito mais do que o só home office. Eu acho que também você ter esses pontos de contato, você ter reuniões periódicas, faz uma diferença. Hoje eu trabalho com times Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, esses momentos são raros. Eu tenho muito mais contato com São Paulo que com o Paraná. Meu time do Paraná eu vejo pouco. E então eu tenho que ter ferramentas para ter esses momentos. Olha aí, trazendo para a gente tanta coisa boa. Então, a gente tem que conciliar tecnologia com liderança. Eu realmente acredito nisso, eu realmente acho que é o futuro. Tenho visto muitas empresas voltando, mas tenho visto poucas empresas acabando com home office. O que eu tenho visto dentro do meu nicho é assim, empresas que eram 2 vezes por semana colocaram 3, porque elas não querem perder o híbrido. Elas gostam desse nome. Então, elas já viram que isso é um diferencial para o colaborador. Na companhia que eu atuo, a gente foi gradual. Do home office total, começamos 1 vez por semana, fomos para 2 vezes. Já tentamos 3 e eu perdi o colaborador por isso. Caramba. 3 vezes eu não quero, é muito. Isso eu tô falando até São Paulo, que é um nicho onde a gente tem rodízio, onde a gente tem muito mais trânsito. E aí eu vou para o mercado onde me aceitem de uma forma híbrida ou com menos dias por semana no escritório. Então, a gente está vendo que é uma tendência. Eu realmente acredito que essa tendência veio para ficar. Acredito que nichos que aceitem bem essa entrega só tem a ganhar. Muito bacana. A gente teve também num outro episódio falando um pouco sobre home office, mas essa sua experiência nessa gestão de outros estados, e principalmente na área da tecnologia, que isso tá muito em alta, principalmente na parte da tecnologia, né? É fundamental para a gente também tomar as nossas decisões. Será que o meu nicho eu consigo encaixar? O meu nicho ele ainda não dá para viabilizar por conta de tecnologia ou até de perfil do colaborador, né? Muito obrigada pela sua contribuição nesse sentido. E aí a gente está chegando num momento que é um quadro Deu Trabalho. Tá? Esse é um momento aqui no nosso podcast, no Gente Dá Trabalho, onde eu quero te convidar para você compartilhar em algum momento ali, alguma história de algum momento da sua vida, da sua experiência profissional, que te deu muito trabalho. E eu queria que você compartilhasse pra gente um pouquinho sobre isso e como que você atuou ou não atuou, né? Porque às vezes o deu trabalho a gente não consegue resolver e resolve de outro jeito, né? Conta pra gente um pouquinho desse momento seu do deu trabalho. Confesso que eu pensei em várias coisas quando você me fez esse desafio, né? No início da carreira, quando me deu muito trabalho iniciar, imagina, eu trabalhava, eu e a máquina, uma programadora, e aí fazer uma gestão de um time de 15 pessoas na época foi um desafio, foi muito corajoso, foi muito desafiador. Pensei nesse, e dentro de muitos anos profissionais, de muitas cases para te trazer. Mas eu escolhi o último case de sucesso, que bom, da minha vida profissional, que foi há 2 anos, onde a liderança executiva da companhia que eu atuo decidiu unificar várias diretorias. Então, a gente tinha vários diretores, 3 diretores no caso, com nichos abaixo dele, um com engenharia, outro com serviços, outro com desenvolvimento, e eles definiram que seria um diretor só. E eu fui convidada a fazer parte desse papel. Quantos desafios. Muitos. Primeiro, que você amplia absurdamente a quantidade de colaborador. Segundo, que pessoas diferentes. Conhecimentos que eu não tinha ainda tanto acesso, né? Eu sou totalmente da área de sistemas, então a parte de hardware, para mim, sempre ainda foi Bem, vamos entender um pouco mais. E pessoas muito diferentes. Nós estávamos falando de pessoas que eram analistas, onde conseguem trabalhar e gostam de trabalhar muito no quietinho, ali não me incomode, que é o perfil do programador, do analista, com pessoas de serviços que tem que ir a campo, que tem que atender cliente, que tem que dar a cara para bater, no sentido assim, estou com um cliente muito estressado, deixa eu ir lá. Então, eu precisei atuar em diferentes nichos, em diferentes perfis de profissionais. E, além disso, pessoas que eram meus pares, no organograma antigo, eu precisei atuar como gestora. E aí sim a gente vê aqui, né, como lidar com tudo isso. Sim. Então, foi com muita coragem, com muita conversa, com muito respeito e com muita troca.
Então, tem 2 anos e meio que isso aconteceu. A gente tem aí hoje um time muito coeso. Eu tenho tanto orgulho de falar que eu tenho realmente um time de ajuda, um time de parceria, mais de 40 pessoas. Eles são colaboradores um do outro, são apoiadores. Um quer ver realmente o outro ter êxito naquela tarefa que foi passada. Então, eu não tenho um pessoal, eu tenho um grupo. Então, isso me deixa, assim, com muito orgulho, porque, gente, dá trabalho mesmo. E a gente vê florescer, né? E colher esse plantio que a gente fez é muito prazeroso. E a gente fala, né, que gente dá trabalho mesmo, mas se você souber liderar, se você souber entender ali a necessidade do time, esse grupo ele vai trazer muito lucro, né? E vai trazer muito resultado. Eu queria agradecer, Thaís, muito obrigada por você estar com a gente aqui nesse programa. E você que ficou com a gente até agora e percebeu o quanto que a inteligência artificial ela pode dar um suporte, ajudar na liderança, já trouxe vários insights ali de como que esses processos podem funcionar dentro da sua empresa, fica o convite para você compartilhar esse conteúdo com outros líderes que precisam saber disso. E se você quiser saber um pouco mais como a Grow pode ser sua parceira estratégica para fazer o seu negócio crescer através das pessoas, fica o convite também para fazer contato com a gente aqui entre as nossas redes. Um abraço e até o próximo Gente Dá Trabalho.